Olá, eu sou a Caroline e eu serei a narradora deste vídeo. Este vídeo é parte do projeto Integrador que foi apresentado ao segundo ano dos cursos de licenciatura em Pedagogia e Letras do Polo Guarulhos da Universidade Univesp. A orientação é de Sandy Almeida e o tema é Biografia Digital. A utilização da tecnologia como ferramenta de alfabetização divertida. As integrantes deste grupo são Bianca Aguiar Souza, Caroline Aparecida de Fátima Tosta, Kate Novaes de Oliveira e Natália dos Santos Carvalho. O século XXI vem sendo marcado pela aceleração do desenvolvimento de recursos tecnológicos e pela substituição de processos análogos por digitais. A tecnologia passou a ocupar um lugar de destaque no cotidiano social e, ao mesmo tempo, a dividir a sociedade entre aqueles que têm acesso e entre os que não o têm, aos que sabem utilizá-los ou não. O processo de globalização vem transformando as noções de tempo e espaço com o advento da tecnologia da informação, o qual se tornou mais acelerado com a pandemia da Covid-19. Diante de tal cenário, a educação passou a sofrer uma enorme pressão para adequar o seu saber e práticas pedagógicas às inovações e recursos disponíveis, pois o modelo educacional tradicional já não encanta nem motiva mais as crianças. Quando a criança está no processo de alfabetização, ela descobre um mundo mágico cheio de descobertas. Somar recursos digitais a esse momento torna o processo interativo, lúdico e atrativo. Os recursos digitais desempenham um papel fundamental no processo de alfabetização, pois eles possibilitam o desenvolvimento do raciocínio lógico, a colaboração entre as crianças, a leitura e a escrita. Quando a criança é participativa na construção de suas práticas, de suas próprias atividades escolares, ela demonstra melhor desempenho em sua realização. Por isso, escolhemos utilizar a fotografia e um aplicativo de criação de livro digital como ferramentas tecnológicas para a escrita de uma biografia com imagens. A alfabetização se caracteriza pelo aprendizado do alfabeto, essencial para o indivíduo construir um vocabulário que o possibilite desenvolver as habilidades de ler, escrever e interpretar, ou seja, codificar e decodificar os símbolos linguísticos que caracterizam as palavras. Já o letramento é o mecanismo que dá sentido e significado às palavras, uma espécie de leitura de mundo, ou seja, é a interpretação daquilo que se escreve e se lê. No nosso projeto integrador, nós iremos trabalhar o processo de alfabetização com as crianças, focado no desenvolvimento da habilidade do uso da tecnologia digital e escrita com a temática da biografia. Biografia é um gênero textual utilizado para contar a história de uma ou mais pessoas. É uma forma de narrativa que aborda informações pessoais de indivíduos, bem como suas contribuições. Geralmente, uma biografia contém dados como data de nascimento, ano de morte, vida pessoal e intervenções na sociedade de maneira cronológica e acompanhada de um propósito. Ela nos ajuda a conhecer uma figura de importância histórica, como forma de exaltá-la ou até mesmo criticá-la. Ao escrever uma biografia, o autor deve selecionar informações de valor para o leitor, evitar julgamentos de valor e ordenar os acontecimentos de maneira temporal. Atualmente, presenciamos a transformação e o surgimento de diversas novas tecnologias digitais, tais como a internet, a nanotecnologia, a robótica, a inteligência artificial, os celulares e smartphones, entre outras. Dentre as mais importantes em termos de uso, podemos destacar a computação em nuvem, cloud, a mobilidade mobile, as plataformas sociais, social medias, e a Big Data Information,
as quais foram inseridas no ambiente escolar como ferramentas metodológicas capazes de melhorar a qualidade do ensino, tornando-o mais divertido. A tendência é que o núcleo escolar se torne um ambiente fundamental para a inserção destes novos estímulos ao ensino-aprendizado, como forma de adaptação constante ao avanço da globalização. O uso da tecnologia na escola foi muito criticado no passado, porém, com a pandemia, as escolas tiveram que se adequar, seja utilizando a internet, a televisão ou o rádio. Sabe-se que no Brasil muitos não têm acesso à internet, contudo, os educadores ensinam através da rádio e da TV. Apesar das dificuldades, devemos pensar na inclusão, entender e respeitar as limitações de cada família, buscando a continuidade da construção do conhecimento. Frente a esse desafio, nos questionamos: como utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para o desenvolvimento da aprendizagem? E como podemos utilizar a fotografia e o aplicativo Flipsnack no processo de alfabetização dos educandos dos anos iniciais do ensino fundamental? Bom, nosso objetivo geral é utilizar recursos tecnológicos visando a troca entre as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio da construção de um plano de aula que possa ser aplicado em 2 aulas, conforme os parâmetros curriculares nacionais. A tecnologia, sendo um instrumento capaz de aumentar a motivação dos alunos, e se sua utilização estiver inserida em um ambiente de aprendizagem desafiador, por si só não é um elemento motivador. Se a proposta de trabalho não for interessante, os alunos rapidamente perdem a motivação. Dessa forma, estabelecemos objetivos específicos, como o despertar do interesse da criança em seu próprio processo de alfabetização, estimular o uso de ferramentas tecnológicas, identificar as dificuldades no uso da tecnologia e tornar a alfabetização um momento de entretenimento. Para a realização deste projeto, a metodologia escolhida consiste em uma pesquisa bibliográfica explanatória, que apresenta a natureza qualitativa, a qual tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. A investigação e o estudo da temática junto à bibliografia já existente nos permite construir um aparato teórico, além de permitir um planejamento bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Além disso, utilizamos o método de Polya para compreender o problema, planejar sua resolução, executar o plano, examinar a solução para nos guiar antes e depois da reunião com a gestão escolar. A comunidade escolar Manuel Bolfin foi escolhida para o projeto integrador devido ao seu interesse no tema norteador apresentado, que foi a utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. As demandas levantadas pela gestão escolar foram relacionadas à necessidade de despertar o interesse da criança em seu próprio processo de alfabetização, por meio de aulas dinâmicas, interativas e contextualizadas, que sejam capazes de gerar encantamento. Frente a esse desafio, o grupo decidiu elaborar 2 aulas para o 2º ano do ensino fundamental, criando um livro digital, cujo tema seria biografia, norteando o contexto da construção de frases e a fotografia e o aplicativo Flipsnack como recursos tecnológicos, pois podem ser acessados pelo smartphone com Wi-Fi da escola. A solução final encontrada pelo nosso grupo foi a de implementar a solução inicial, elaborando 2 planos de aula para uma turma do 2º ano do ensino fundamental, que tem uma média de 35 a 40 educandos, sendo que cada aula compõe 50 minutos. As atividades tiveram como objetivo promover o engajamento, o desenvolvimento do ensino-aprendizado e o encantamento das crianças em seu processo de alfabetização, por meio de recursos tecnológicos. Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, pois alcançamos com êxito o que nos foi solicitado. E ainda proporcionamos uma relativa autonomia digital com relação aos recursos tecnológicos escolhidos. Para o primeiro plano de aula, decidimos ter como objetivo incentivar o protagonismo da criança na construção do seu conhecimento, incentivar a busca por soluções dos problemas, contribuir para o processo de alfabetização,
ampliar o conhecimento de gêneros textuais, desenvolver a capacidade analítica e contação de história a partir de pesquisas e fotografias, reconhecer o gênero textual proposto. A metodologia foi apresentar o gênero textual de biografia aos alunos, orientar a pesquisa para escrita, dividir a turma em 4 grupos, trabalhar personagens da cultura popular e escrever o rascunho do texto, e solicitando a versão final para ser terminada em casa. Os recursos didáticos utilizados foram o projetor para exibição de textos e imagens, lousa e fotografias para serem usadas nas biografias. A avaliação escolhida foi a avaliação mediadora. No plano de aula 2, os objetivos definidos foram melhorar a concentração, instigar a curiosidade, promover o conhecimento de tecnologias e aplicativos, contribuir para o processo de alfabetização, ampliar o repertório de palavras, desenvolver a compreensão e promover o conhecimento do gênero textual biografia. A metodologia utilizada durante a aula foi a criação do livro digital, escaneando as fotos e digitando os textos, para que as crianças, ao final, lessem os seus livros e apresentassem diante da turma, em formato de oficina. Os recursos didáticos utilizados foram o Wi-Fi e os tablets disponíveis nas escolas municipais de Guarulhos, nos quais baixamos o aplicativo Flipsnack e utilizamos o projetor para exibir as fotografias. A avaliação foi a avaliação mediadora. Constatamos que as crianças possuem mais facilidade e interesse no aprendizado quando combinamos tecnologia a esse método de alfabetização contextualizada pelo tema. E o nosso caso foi o uso do livro bibliográfico. A utilização dos recursos da fotografia e do aplicativo Flipsnack foram fundamentais para o estímulo e a curiosidade e protagonismo dos educandos em seu próprio processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo assim as competências necessárias para sua compreensão, inclusão e evolução na produção textual, tanto da escrita quanto da leitura. Nós agradecemos muito e encerramos o nosso projeto integrador.